Bom dia, queridos. Bom dia. Um bom dia para você que está junto com a gente mais uma vez. Que bênção que o Senhor tem nos mantido, tem nos sustentado em todas as áreas da nossa vida. E é por isso que a gente pode a cada manhã abrir a Bíblia. Eu estou muito feliz e eu quero te contar um dos motivos da minha felicidade. Não estou aqui sozinha hoje. Estou com Juliana. Juliana é fruto do trabalho missionário. Sabe aquelas vezes que a gente comenta por aqui dizendo que há cidades que as pessoas não conhecem muita coisa sobre Jesus e se existe adventista, muito menos. Então, eu quero apresentar aqui, os nossos irmãos já conhecem Juliana, ela é nova por aqui, e eu quero te apresentar ela. Juliana, conta pra gente o nome da cidade que você veio. Eu vim de Vertente do Lério, aqui de Pernambuco mesmo. Nunca tinha ouvido falar sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas assim que os missionários chegaram lá, por incrível que pareça, eles moraram em uma casa alugada que é da minha família. E através disso, eu fui vendo que a igreja que falava sobre a palavra de Deus era uma igreja muito forte e que eu queria aprender mais. E foi através disso que eu fui aprendendo mais e decidi pelo batismo. E foi através dele que eu vi que eu queria aquilo para a minha vida, que eu queria ser uma pessoa que falava sobre a palavra de Deus e que levava várias coisas boas para as outras pessoas, para que elas também venham se batizar e conhecer a palavra de Deus. Amém! Sabe aquela doação que você já fez para sustentar missionários no campo? Não foi em vão e não é vã. O Senhor está te mostrando através da vida de Juliana que vale a pena sim apoiar o Evangelho, crer no Evangelho de Cristo, e muitas outras jovens estarão sendo salvas, muitas famílias, assim como a família de Juliana foi abençoada. Amém. Que você possa fazer um compromisso com Deus de doar não só os teus talentos financeiros, mas também a tua vida, tudo que você tem, para que outros também possam ser alcançados por esse Evangelho. E que nós aqui da igreja também sejamos muito abençoados a cada dia ao dedicarmos o nosso tempo, o nosso talento e os nossos tesouros nessa obra. Então vamos orar, Juliana, agradecer a Deus pela bênção da tua vida e de tantas outras pessoas que também serão alcançadas no campo missionário. Senhor Deus, eu quero muito lhe agradecer porque o Senhor trouxe a Juliana para esta casa, porque a família dela, Senhor, tem sido impactada pela mensagem adventista. Eu te agradeço porque o Senhor tem levado os nossos missionários aos lugares mais remotos, Senhor, para que o teu evangelho possa abençoar aqueles locais ali também. E eu quero agradecer por tudo que o Senhor já fez e pelas maravilhas que o Senhor ainda fará. Que o Senhor abençoe trazendo mais doadores para esta obra. Que o Senhor abençoe trazendo mais missionários para esta obra. Senhor Deus, que o Senhor possa nos preparar a cada dia para a tua volta e que assim a terra seja impactada e iluminada pela tua glória. Receba os nossos louvores, a nossa adoração, Senhor, neste momento. Em nome de Jesus, amém. Então agora convido vocês, igreja, para citarmos nosso versinho, que fica em João, capítulo 9, versículo do 20 ao 27. Vamos no 3 então, Juliana? 1, 2, 3. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo,
fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus. nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. João 9, do 20 ao 27. Seus pais lhes responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez, o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também de seus discípulos? João 9, do 20 ao 27. Amém. Olá, bom dia para você, Deus abençoe você.
Louvado seja o nome de Deus pela oportunidade que nós temos de abrir a Bíblia mais uma vez. E a palavra de Deus aberta é mente aprendendo. Se nós quisermos, seremos agora ensinados. Você se importa de ajoelhar comigo? Vamos ajoelhar agora para a gente estudar. Vamos estudar juntos. Santo Deus e amado Pai, glórias ao Teu nome pela chance que temos de abrir a Tua palavra. Obrigada pela Tua palavra. Se não fosse o Senhor, nem isso teríamos, porque nós só sabemos do Senhor o que o Senhor quis revelar. Louvado seja o Teu nome. Te pedimos agora que nos ajude a estudar esta parte dos Salmos, também essa outra parte tão importante do Teu trabalho, de como foi que o Senhor comissionou sua igreja, primeiramente aos discípulos, para fazerem o Teu trabalho e terminarem a obra junto contigo. Em nome de Jesus, nós pedimos o mesmo poder que o Senhor enviou sobre eles. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, Salmo 89 primeiro. Deixa eu comentar uma coisa com você sobre este salmo, tá? Quero lhe contar uma coisa. Há mais ou menos 25 anos atrás, nosso ministério tinha outro nome. Nós tínhamos um trabalho que nós desenvolvíamos também de forma mundial, mas ali tinha outro nome, ainda não era Escola de Profetas. Com o passar dos anos, o Senhor Deus foi abrindo um pouco a cabeça da gente. Você sabe, você que está em casa, os irmãos que estão aqui, que a linguagem que usamos, o título que estabelecemos para a nossa casa, Escola de Profetas, é um título bíblico. Era o nome que era dado às escolas que preparavam aqueles que iam sair para pregar a mensagem de Deus. Escola de Profetas. Antes disso, eu tinha um ministério chamado Pregando e Cantando Até Que Ele Venha. E nós colocamos plotado em nosso carro: de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Você já parou para pensar quão sério é isso? De eternidade em eternidade. Quanto tempo é uma eternidade? Vamos lá, pense isso. De eternidade a eternidade. O que é isso? O que Deus quer dizer? Quanto tempo é uma eternidade? Quando eu passar por lá, Paulinha, com você, e pela graça de Jesus isso vai acontecer, você vai dizer: mamãe, me diz aí, a senhora se lembra quando nós visitamos Aldebaran? Eu vou dizer: ô filha, isso foi há 8 eternidades atrás, filha, faz bastante tempo. Vocês conseguem imaginar o que é uma eternidade? Quanto tempo é? Viveremos para sempre. É o que o Senhor Deus diz aqui no Salmo 90. Dá uma olhadinha no como é que inicia. Porque o Salmo 90, não sei se você sabe, é uma continuação exata do que estava sendo dito no Salmo 89. Olha o assunto do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de quê? De geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Louvado seja o nome de Deus. Olha a grandeza dele. Nós não conseguimos chegar ali, não conseguimos compreender. É muito, mas muito longe a compreensão das coisas do céu. Tu reduzes o homem ao pó, dizendo: voltai ao pó, ó filho dos homens, e por 1000 anos os teus olhos são como o dia de ontem que se passou. Por que isso? Para Deus não existe isso. Ele é tão grande, tão imenso, tão inatingível. E quando chegarmos no céu, depois de 100 eternidades, depois de 1000 eternidades, ainda não teremos compreendido Deus. Nenhum ser, nem o mais perfeito, nem o mais capaz do céu vai entender a Deus. E quando ele diz: eis que eu me levanto a teu favor, é verdade mesmo. Eu queria saber se você acredita. Você acredita nisso? Você acredita quando Deus diz: eu não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que fiz com meus lábios? Salmo 89, verso 34. Você acredita nisso, sim ou não? Mas eu quero saber se você acredita nisso quando uma coisa está ruim. Porque acreditar nisso quando tudo está bem, quando nós estamos falando aqui agora, quando nós estamos alimentados, quando nós estamos sentados na igreja, quando nós estamos juntos, quando você está em casa, é muito fácil. Mas na hora do aperto do problema, você acredita nisso, sim ou não? Por que é tão importante te perguntar se você acredita que Deus continua sendo Deus quando você está passando por problemas? Por que é tão
tão importante te perguntar se você acredita que o amor de Deus é perpétuo, que Ele vai cuidar de você, que Ele se manifestará em fidelidade e benignidade. Você acredita nisso ou não? Então vamos agora estudar o que o Senhor Deus disse. Esse Deus de eternidade em eternidade comentou com os discípulos, e porque a lição de hoje tem essa parte dos Salmos como base. A nossa lição de hoje, a grande comissão, Atos 1:8, abra sua Bíblia correndo em Atos 1:8, é uma continuação do que está no Salmo 89 e 90. Você sabia? Por isso é que isso está escrito, isso foi escrito para nos fazer entender. Vai lá, Atos 1:8. Por favor, observe a coisa grandiosa que Deus gostaria que compreendêssemos nessa manhã. E eu queria que isso fosse muito claro para você. Veja o verso 8. O que diz Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e a Samaria e até os confins da terra. Olhe para cá, por favor, e vamos estudar isso aqui agora, para que você possa compreender as coisas relacionadas ao que precisamos entender neste momento. Irmãos, os discípulos infelizmente não responderam como vocês responderam nessa manhã, que acreditam em Deus de verdade, que acreditam em suas promessas, que creem quando Ele diz, tudo eu vou ajudar, eu vou te ajudar na hora do aperto e do problema. Uma coisa grandiosa de Deus, Deus não enrola a gente, Deus não mente, Ele diz antes que a coisa aconteça, e Ele avisa antes que aconteça exatamente para que creiamos. Só que eu vou te fazer uma pergunta aqui, para que Deus precisava dos discípulos? Por favor, eu queria que você respondesse. Não precisava, Thay. Mas para que Ele chamou então? Jesus não precisa de nenhum de nós, nem agora e nem nunca. Sim ou não? Tá, mas para que Ele chamou discípulos? Porque eles precisavam. Os discípulos precisavam. Que mais? Tá certíssimo, tá? O que mais? Para serem testemunhas. Para serem o quê? Testemunhas. Gente, dá uma olhada nisso aqui que agora vocês precisam ver. A morte de Jesus causou uma angústia terrível nos discípulos. Imaginem homens que tinham largado tudo que possuíam para seguir um homenzinho, um mestre galileu, que realmente fazia milagres, que realmente tinha muitas coisas bonitas que fazia e que ninguém nunca tinha feito, e que de vez em quando eles acreditavam que era o Cristo. Por que eu estou dizendo isso? De vez em quando eles criam, de vez em quando não. Mas quando foi o momento que eles menos acreditavam? Quando Jesus morreu. Parece que as esperanças deles todas tinham ido abaixo. Eles entraram numa depressão terrível. Gente, olha o que aconteceu. Desalento. A linguagem que foi colocada neste capítulo por Deus, Deus usou o terceiro capítulo para nos ensinar a grande comissão. Ele usou essa palavra, desalento. O que é desalento? Eu fui atrás para buscar para vocês. O que é desalento? Leia lá. 1, 2, 3. Desânimo, prostração, esmorecimento. Já te aconteceu isso? Já te aconteceu ou não? Pois os discípulos estavam assim. Eles estavam acabados. Por quê? Eles não conseguiam parar de lembrar a frase que os outros homens tinham dito a respeito de Jesus. Se tu és o Cristo, desça da cruz. Salvou aos outros porque não pode salvar a si mesmo. Eu tenho uma pergunta a fazer para vocês. Quem os estava fazendo lembrar dessas frases? Satanás. Diz que Satanás trouxe uma quantidade imensa de trevas sobre a cabeça dos discípulos na hora do problema. E diz, os discípulos não conseguiam lembrar das palavras de Jesus, Beth. Lembravam das palavras de quem? Dos soldados, do povo que estava ali ao redor, ficavam lembrando o que era que tinha sido dito de ruim. Irmãos, isso aqui é uma lição tremenda para nós. Quando nós estamos em problema, ficamos lembrando as palavras de quem? Hoje pela manhã, alguém me fez uma pergunta, não, tinha feito realmente ontem à noite, eu não tinha resposta. Hoje de manhã estava lendo o ano bíblico e eu vi ali uma frase, falei, isso aqui é a resposta daquela mulher. Eu não respondi nada, só colei o pedacinho e mandei para ela. Falei, irmã, dá uma olhada no que está aqui. Ela simplesmente fez todo um discurso que não acreditava. Falei, irmã, aí ela me mandou o texto de um homem, que era o contrário do que estava escrito. Eu falei, irmã, eu te mostrei um texto escrito. Eu não quero discutir com a senhora. Eu te mostrei um texto inspirado. A senhora está me mandando o texto de um homem. A senhora que decida de quem a senhora quer acreditar. Isso é com a senhora.
me responda, em quem você acredita na hora do teu problema? Nas coisas que um homem, um ser humano diz, ou no que Deus disse? Tá bom, era difícil, irmão Jefferson, acreditar no que Deus tinha dito. Jesus tinha falado tanta coisa, mas ele estava embaixo da terra. Vocês estão entendendo a seriedade do momento? Mas por que os discípulos estavam assim, ó? E eles então começaram a dizer a seguinte frase: e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, hoje já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram, que eles pensaram, a gente ficou aí acreditando. O que está por trás dessa frase? Respondam: incredulidade. O que mais? Gente, olha que fracasso, mas deem uma olhada nisso daqui. Por que a morte de Jesus veio como surpresa aos discípulos? Gente, eu quero analisar com vocês. Vamos analisar por que é que eles foram surpreendidos pela morte de Jesus. Hoje a gente lê, a gente fala, claro que a gente sabia que Jesus ia morrer. A gente não fala isso? A gente não diz isso? Diz ou não diz? Mas e por que os discípulos ficaram surpresos com a morte de Jesus? Por quê? Raciocina agora, olha aqui, ó. Não quiseram refletir. Era um resultado da incredulidade. É tudo que Jesus falava, eles não queriam? Gente, acontece às vezes de você ouvir um negócio e não querer refletir, sim ou não? Preguiça. Incredulidade. Ah, não vou pensar sobre isso. Segunda coisa, eu estou tirando isso do livro, tá? Isso está escrito lá no livro Atos dos Apóstolos. Outra coisa, quando Cristo foi ressuscitado, não creram que ele ressurgiria. Ué, mas Jesus não tinha dito um monte de vezes, sim ou não? Que mais? Olha outro detalhe. Ele havia claramente afirmado. O que significa a palavra afirmado? Afirmar. O que significa? Não tem dúvida. Claramente afirmado o quê? Que ressurgiria no terceiro dia. Ele falou, eu vou ressuscitar. Por que vocês estão aí desalentados assim? Eu disse que vai ser no terceiro dia. O que mais? Olha aqui, ó. Falta de compreensão foi o resultado da incredulidade. Eles simplesmente não entendiam. A linguagem que a senhora White usa é que eles não compreendiam o que estava acontecendo. E não compreendiam por quê? Vou dizer uma coisa para vocês. Irmãos, a burrice que estava tomando conta da cabeça dos discípulos era resultado da incredulidade. Eles não conseguiam se tornar inteligentes por insubordinação. Jesus tinha falado várias vezes, eles não queriam saber, não se importavam, preferiam acreditar no que era mais fácil. Olha isso aqui, presta atenção. Isso deu chance a Satanás de baixar sombras na mente deles. Agora, isso daqui está lá, ó. Tivessem eles crido nas palavras do Salvador, leia para mim. E quanta tristeza teria sido evitada. Eu de novo tenho que perguntar para você. Você acredita nas palavras do Salvador? Acredita ou não? Se você acreditar nas palavras do Salvador, quanta tristeza pode ser evitada. Irmãos, sabe o que aconteceu quando eles estavam muito tristes? Se enfiaram no cenáculo. Gente, dá uma olhada nisso daí. Garantem os especialistas, arqueólogos, etc., que este foi o cenáculo que os discípulos entraram. Não é bonito? É bonito ou não? Dizem que era assim, foi assim. E quando eu olho para isso aí, nessas fotos que eu fui procurar, encontrei várias delas sendo visitadas, né? Várias fotos mostrando pessoas hoje visitando. Mas diz que este era o local onde os discípulos se enfiaram com medo dos judeus. Se fizeram isso a ele, que era vara boa, o que vai fazer conosco? Né? O que vai acontecer conosco? Então eles se enfiaram lá dentro. E foi lá que aconteceu um negócio lindo. Lá dentro, quem que apareceu? Jesus veio. Jesus apareceu no meio deles. Eu não vou falar para vocês do momento em que Tiago quis tocar na mão, Tomé quis tocar na mão. Não vou falar para vocês da incredulidade deles. Não vou falar nada disso. Eu quero tomar tempo para dizer o que Jesus falou ali quando apareceu no meio deles. Apareceu no meio deles, lá dentro daquele lugar. E eu acho isso tremendo. E ali naquele momento especial, enquanto estavam lá, Jesus ficou 40 dias preparando eles para uma grande comissão. Irmãos, quantos dias? Esse 40 tem várias vezes na Bíblia. Vamos lembrar de alguns 40? Lembra aí, 40 comigo, bora. 40 dias as chuvas, 40 dias Moisés, 40 dias os espias, 40 dias o quê? O jejum de Jesus, 40 dias. Ezequiel deitado, 40 dias.
Elias, 40 dias? Tentado. 40 dias. Quantos 40 dias? Quantos dias Jesus ficou aqui com os discípulos? 40 dias. Fazendo o quê? Preparando para quê? Qual era essa grande comissão? Gente, isso aqui me fez pensar bastante. Ele estava aqui, tinha vindo do céu, saiu do céu, o céu perdeu Jesus por mais 40 dias para que ele preparasse os discípulos para a grande comissão. Que preparo era esse? Olha lá, falou-lhe das profecias concernentes à sua morte, falou-lhes a respeito das profecias concernentes à sua segunda vinda. Olha qual era o assunto. Falou o que mais também? Abriu-lhes os entendimentos para compreender as escrituras. Peraí. Aí isso aí me chamou a atenção. Joana, ali diz no livro Atos dos Apóstolos que neste momento, quando Jesus chega e começa a explicar para eles, abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Por que Jesus não abriu o entendimento deles antes? Eles não iriam crer? Eles não iriam crer, com certeza. Não estavam preparados, claro que não. Mas eu quero que vocês tentem lembrar comigo por que não estavam preparados. Me lembrem de alguma coisa que impediu Jesus de abrir o entendimento deles antes de Jesus morrer. Bora, todo mundo pensando. Eles acharam que o reino dele era aqui. Achavam que o reino era aqui, o que mais? Mas por que eles achavam que o reino era aqui? Isso era um dos motivos do emburrecimento, né? Porque eles tinham ainda a mente que os mesmos sacerdotes que vieram para pregar a palavra de Deus. Eles tinham a mente dos sacerdotes? Tinham os mesmos pecados? Eles pensavam que aqui ia ser aqui na terra. Eles achavam que seria aqui na terra o reino de Deus. O que mais? Por que eles pensavam que era aqui na terra o reino de Deus? Por que eles estavam tendo conclusões equivocadas? Gente, olha isso aqui. Qual era a razão? Foram dias de grandes experiências. Presta atenção numa coisa que eu preciso mostrar para vocês. Tem um motivo pelo qual Jesus só conseguiu abrir as escrituras. Eu vou mostrar aqui, ó. Qual foi a razão? Eu me assustei com isso. Por que Deus não conseguiu abrir a mente dos discípulos antes? Era o maior desejo de Deus, era que abrisse a mente. As duas razões. Eles estavam brigando quem era o maior, e a segunda, insubordinação. Eu quero que vocês sejam honestos comigo. Bora. Existe essa miséria em nós? Não seria isso e por isso que nós não conseguimos crescer? Não seria por isso? Eles ficavam brigando todo o tempo. Quem é o maior? Sou eu, vai ser eu consegui tal coisa, eu faço tal coisa, eu tenho tal capacidade e tal e tal. Gente, às vezes a gente não diz isso, mas a gente age dessa forma. A gente não quer que outra pessoa diga nada, a gente não aceita orientação se for alguém mais jovem, e isso emburrece. Gente, pecado emburrece, essas atitudes emburrecem. Acredito que não deixa a gente crescer. Deixa eu voltar aqui uns detalhezinhos para mostrar uns negócios para vocês, Que grande experiência foi aquela dos discípulos, quando Jesus abriu-lhes o entendimento, quando eles abriram o coração, quando eles se humilharam, o que aconteceu? Eles foram capazes de dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Olha que coisa linda, diz que eles se encheram de certeza, se tornaram tão poderosos, que as pessoas quando encontravam esses homens diziam, eles estiveram com Jesus. Não é lindo isso? O poder de Jesus tinha passado para eles. Que experiência maravilhosa eles tinham dito. Que coisa linda eles tinham passado. Que grande experiência encheu o coração dos discípulos quando eles largaram exatamente aquilo que os atrapalhava. E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, Senhor, que coisa tremenda. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Foi o que Paulo falou até aquele dia. Como é que alguém crê assim? Como é que alguém passa por problemas e crê dessa forma? Porque não tinha mais no coração o que impedia de crer do jeito certo. Entenderam? Compreenderam a seriedade disso? Agora deixa eu comentar. A obediência produz o quê? Que mais? E que mais? Isso está escrito no estudo de hoje. Não é legal isso demais, gente? Eu quando paro para pensar nisso, eu vejo alguém muito triste, eu falo, vem cá, você tem que me responder, você anda insubmisso?
Você está com alguma ideia de que você é maior, menor ou alguma coisa assim? Você tem alguma dificuldade relacionada à sua própria mente, à sua própria visão com relação às outras pessoas? Gente, a obediência produz paz, alegria, contentamento e inteligência. Os discípulos andavam desta forma e era assim que eles viviam após ter recebido o poder do Espírito Santo. Não é tremendo isso? É bom ou não é? Por que Jesus passou 40 dias com eles? Olha aqui, ó. Daí, baseados nisso, eles fizeram o quê? Pumba, saíram a pregar. Eles saíram a pregar. Diz que eles envolveram-se em pregação para todo lugar. Irmãos, agora vem uma parte importantíssima dessa mensagem. Abre bem seu ouvido agora. Se você perdeu algum pedaço, não pode perder esse. Discípulos estavam tristes, emburrecidos, se enfiaram no cenáculo. Jesus entra dentro do cenáculo, aparece para eles, e então abre-lhes o entendimento quando eles se humilharam diante de Deus, quando eles reconheceram a sua situação. Aí eles agora se enchem do poder e saem para pregar. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Alguma vez vocês tiveram vontade de saber qual era o assunto? Sim ou não? Qual era o assunto? O que é que eles pregavam? O que tinha dentro da pregação deles? Qual era o conteúdo? Quer saber, Aninha? O que será que eles pregavam? Jesus deu instruções exatas. Agora os discípulos começaram a ter certeza que não podiam fazer mais ou menos do seu jeito. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que atrapalha muito ser professora. Uma professora é atrapalhada pelo quê? Quando um aluno diz assim, é isso que o senhor está ensinando, mas eu vou fazer deste jeito. Jesus tinha ensinado os discípulos. E aí eles pegam e colocam as mãos pelas pernas, erram tudo e tem que se humilhar para falar, agora a gente vai fazer do seu jeito, Senhor. O que é que eles saíram para pregar? Como que eles saíram para pregar agora? De que jeito? Gente, me impressionava. Quais eram os assuntos? Vamos falar juntos? Qual foi o primeiro assunto que Deus mandou ele falar? Jesus disse assim, é para pregar para eles a minha vida. Para isso vocês foram meus testemunhas. Gente, te assusta agora. Para que Jesus precisava dos discípulos, tá aí? Testemunhas. Eu preciso de alguém que seja testemunha ocular do que eu vi, do que eu vivi, de como eu vivia. Uau, isso me chamou muita atenção. Entendeu que coisa interessante? Eu preciso que vocês saiam a pregar sobre a minha vida. Vocês viram, vocês estavam lá, vocês participaram. Segundo assunto que eu quero que vocês preguem, morte e ressurreição. Preguem para eles como foi que eu morri e por que eu morri. Presta atenção, Jesus disse que não era para pregar só o assunto de sua morte, mas por que ele tinha morrido. E por que ele tinha ressuscitado. É interessante isso? Ele disse claramente, não é para pregar só o ato judicial da minha morte. Eu quero que você pregue a razão pela qual eu morri. Falou isso para os discípulos. E também o terceiro assunto era para pregar as profecias. Olha que legal, Joana. Então agora nós sabemos o que a gente tem que pregar. Jesus disse que este mesmo ide dos discípulos é o nosso. Qual é o outro assunto que eles tinham que pregar? Os mistérios do plano da redenção. Que era para destrinchar isso diante das pessoas. Era para falar, para explicar para as pessoas isso. O que mais? O poder de Jesus de perdoar pecados. Fala, vocês viram? O meu poder de perdoar pecados, expliquem para os outros. Outra razão, arrependimento e graça. E disse para ele, vocês têm um tesouro nas mãos de vocês, para oferecer para o mundo, o tesouro do testamento que haviam recebido. Levem este tesouro, deem para as pessoas, tornem-as ricas para a redenção. Gente, quando eu ouço isso, imagine Jesus dizendo isso para os discípulos. E a palavra de Jesus era poder. Poder. E os discípulos saíram a pregar. E ele disse assim, olha o que eu vou dizer para vocês. Sabe o que é a grande comissão? Por que é que esse capítulo tem esse nome? A grande comissão. Jesus está dizendo, vós sois as minhas testemunhas. Por isso é que as pessoas perguntam assim para mim, irmã Maísa, tem como fazer o curso da Escola de Profetas online? Fala, impossível. Não é impossível porque não tem a internet, não é impossível porque não tem a gente que queira fazer, não é impossível porque não tem assunto, é porque é impossível porque o assunto da Escola de Profetas tem que ser vivido aqui dentro.
Se não for vivido, não tem como, de jeito nenhum, não tem como fazer nenhuma pessoa, nenhum ser humano entender estas verdades, estas coisas que a gente vive aqui dentro, o resultado de uma palavra escrita, que a palavra escrita tem que causar um comportamento. Se não causar um comportamento, não tem como ser de jeito nenhum um missionário. O que Jesus disse? Vocês são as testemunhas para sair e falar o que vocês viram, ouviram e presenciaram. Tremendo, né? Lindo, bendito seja o nome do Senhor. O que mais? E então ele pegou e falou assim, vem aqui, toca em mim para você ver. Eu sou representante seu no céu. Agora faz sentido porque que ele pediu que tocasse. Eu sou seu representante, eu sou de carne e osso. Eu sou um de vocês para chegar lá. Eu sou um de vocês na presença do Pai. Eu posso falar por vocês, falem por mim aqui na terra. Vocês serão representados no céu. Eu sou a testemunha de vocês no céu. Vocês são minhas testemunhas na terra. Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, que glorioso. Que coisa grandiosa, Senhor. Que precioso. Vocês são meus testemunhas na terra. E eu sou testemunha de vocês no céu. Glória ao nome de Deus, né? O que mais? Ele disse assim, isso daqui me chamou demais a atenção. Ele disse, o meu nome é a senha. Gente, eu queria que agora todos os alunos da Escola de Profetas, todo mundo que nos acompanha, prestasse atenção nessa parte aqui. Eu quando li isso aqui, senha, olha só o que ele disse. É para chegar nas casas, nas pessoas, com uma senha. Qual era a senha? Meu nome. Em nome de Jesus. Ele disse que era para chegar assim. Em nome de Jesus. O que mais que ele disse que era para fazer? A comissão deveria ser a Carta Magna Missionária. Mas o que significa isso? Carta Magna Missionária. Eu fui atrás também. Carta Magna Missionária era aquela que dava poder a uma pessoa para chegar em qualquer lugar como representante do rei. Você entendeu isso? Diz que você deveria chegar nas casas em nome de Jesus, dizendo, eu sou comissionado. Eu tenho diante de Deus uma comissão. O que mais que você tinha que fazer? Nada. Gente, aqui está algo que me deu vontade de me ajoelhar na hora e pedir perdão a Deus. Olha o que diz ali. O livro diz, Atos dos Apóstolos, nada deveria conter no seu reino que não tivesse o quê? Seu nome e sua inscrição. O Senhor Deus proíbe que num local onde Ele reina, tenha alguma coisa que não seja dele. Tudo tem que ter o nome dele e a inscrição dele. Sua roupa, sua comida, sua maneira de pensar, sua maneira de viver. Tudo tem que ter meu nome e minha inscrição. Que tal, gente? O que vocês acharam disso? Tremendo? Sim ou não? Tudo. Ele disse, meu nome e minha inscrição. O que mais? Deveriam orar em nome de Jesus a quem? Pai, eu venho em tua presença em nome de quem? De Jesus. Lindo, né? Ele disse, façam isso. O que mais ele disse? Falar com a mesma simplicidade que Jesus falou. Não inventem coisas, não tentem parecer grandes, falem com a simplicidade. Vai entrar no coração do... Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Quando você pensa no ID, olha o que é que Deus disse que seria o ID. Isso daqui, ó. Entenderam? O que é o ID? Estes itens. Está escrito na lição de hoje. E quando eu paro para pensar nisso, eu falo, Senhor, que glória. Isso é o ID. Isso é o ID. Avante. Olha o que o Senhor Deus disse. Ele disse, não vai ser fácil. As hostes do inimigo vão se arregimentar contra vocês. Vocês serão assaltados, machucados, magoados, desiludidos, vão ser incomodados de todas as formas. Mas não tenham medo. Por quê? Olha o que ele disse aqui. Eu vou mandar os anjos para estarem com vocês. Os anjos ajudarão. Milhares de anjos dos céus virão. Milhares de anjos farão força ao redor de vocês. Eles desembainharão as espadas em seu favor. Somente creiam, eles estarão aí para ajudar, para fortalecê-los, para enchê-los de bênção e de poder. Anjos poderosos estarão com vocês. Ide, ensinai, o Senhor Deus disse. Ide, vão, façam o trabalho. É para ir. Esta é a grande comissão. Agora,
Dá uma olhada que coisa interessante, mas não vão antes de serem revestidos do poder. Gente, essa parte aqui, se você quiser pegar toda a mensagem e espremer num pedacinho, está aqui. Vamos ler juntos? O que foi que Jesus disse? Vocês não podem ir sem o quê? Sem ser revestidos de poder. Vamos ler juntos? Vamos lá. O Salvador sabia que nenhum argumento, embora enterneceria corações endurecidos ou atravessaria a crosta da humanidade do egoísmo. Peraí. Jesus sabia que nenhum argumento seria capaz de entrar em coração endurecido. Olha o que ele falou, continua, lê agora. Sabia que os discípulos precisavam receber o quê? Como? Então, se eles fossem com microfones bons, se eles fossem com excelentes projetores, se eles fossem com excelente capacidade encontrada nas faculdades, em tudo que é lugar, bastaria? Bastaria? Não. Por quê? Eles estavam precisando de um poder acima de tudo, um poder que consegue quebrar coração. Olha o que diz aqui, presta atenção. Que o evangelho só seria eficaz se proclamado por corações aquecidos e lábios tornados eloquentes pelo vivo conhecimento daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Olha aqui, querido servo de Deus, não vai adiantar se seus lábios não forem tocados pelo poder de Deus. Você não vai conseguir levar ninguém para o reino de Deus. Quem é que tem que ser tocado primeiro? O condutor. Antes de tocar qualquer coração, é o condutor que tem que ser tocado pela brasa viva. Por isso Jesus falou, não vá antes. Não vá antes. Você precisa desse poder, não vá antes. Você precisa, olha aqui, que mais? Olha aqui, A obra comissionada aos discípulos iria requerer o quê? Grande o quê? Eficiência. Porque a onda do mal corria profundamente e forte contra eles. Um vigilante e determinado líder estava no comando das forças das trevas, e os seguidores de Cristo somente poderiam batalhar pelo direito com o auxílio de que Deus, pelo seu Santo Espírito, lhe daria. Gente, o Senhor Deus disse, o poder do mal vai estar atrás de vocês, mas vocês só vão conseguir pelo poder do Espírito Santo. Entenderam isso? Ficai, esperai, disse o Senhor, até que do alto seja revestido de poder. E quando eu paro para pensar isso, eu falo, Senhor, que grandioso isso. E então, depois dos 40 dias, e ao ensinar para eles, vocês vão precisar de poder, olha só, Jesus pega e começa a subir ao céu. Encontra-se num lugarzinho e começa a subir. Mas deixa eu contar para vocês aqui um detalhe. Durante seu ministério, Jesus tinha conservado constantemente perante os discípulos o fato de que eles deviam ser um com ele em sua obra de recuperação do mundo e da escravidão do pecado. Gente, não adianta batizar-se na igreja adventista, que é a igreja certa, e não se unir para salvar pessoas. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Não adianta receber toda a verdade sobre santuário, sobre todas as doutrinas, regras e normas de nossa fé, sobre tudo que cremos, e não se unir com Deus para salvar almas. Zero. Não vai adiantar. E não iremos para o céu se não fizermos isso. Qual é a certeza de que estamos dentro do trabalho de Deus? Recebemos a comissão, igual os discípulos receberam. Ele disse, se você tem que ser um comigo, vai e salve almas. Olha ali. E aconteceu que, abençoando-os eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. Não sem antes dar a eles a grande comissão. E o interessante, irmãos, que quando Jesus foi, os 2 anjos vieram e disseram, vocês estão vendo esse Jesus aí que dentre vós foi assunto ao céu? Ele voltará do mesmo modo que o viste subir. Ele vai voltar. Ele virá. Que coisa interessante, que foi levado, e recebido pelos anjos, e os discípulos ficaram aqui acompanhados pelos anjos e tiveram a certeza absoluta que Jesus voltaria nas nuvens dos céus, pela graça e pelo poder. E enquanto Jesus não voltasse, Jesus estaria representando eles no céu e eles estariam representando Jesus na terra. Glória ao nome do Senhor. Você gostaria que isso acontecesse com você? É do seu desejo que isso aconteça também? Você quer? Quer? O que é preciso sair da nossa vida para que o poder de Deus entre em nós?
O que é preciso? Você quer fazer um momento de reflexão agora? E pedir, Senhor, me mostra o que tem me impedido de conseguir fazer aquilo que o Senhor planejou ao me trazer para esta vida. Eu também estou na comissão, todos nós estamos na grande comissão. Você está na grande comissão, nasceu para isso. Se foi chamado para a igreja adventista, foi chamado igualzinho os discípulos ao saírem de lá, de pescar. Você não está mais pescando, você já está dentro da igreja adventista, já foi chamado. Para quê? O ID, a grande comissão. Que pela graça e poder de Deus agora, ao ajoelhar, você tenha coragem de dizer para Deus, Senhor, me perdoe. Eu não tenho vivido à altura, eu ainda tenho no meu coração as coisas que me impedem ter aquela alegria, paz e inteligência de quem serve ao Senhor. Ainda não tenho esse amor pelas almas, mas eu quero ter. Eu quero estar envolvido assim, quero fazer isso, quero ter todos os frutos do ID em mim para passar para os outros. Quer fazer isso? Você quer orar junto comigo? Vamos orar. Santo Deus e amorável Pai Celestial, estamos vindo aqui em nome de Jesus, o nosso Redentor, aquele que nos representa diante da Tua presença. Glórias ao Teu nome. Pai, Jesus nos deixou aqui com uma comissão evangélica. E nós estamos aqui hoje dentro da igreja com essa comissão, com essa responsabilidade, com essa incumbência clara e definida por Ti, para sair e falar para os outros. Nos ajude, Senhor. Toma nosso coração, nos ajude a não ficar como ficavam os fariseus daquela época, que só ouviam e não faziam nada. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos a nos envolvermos. E nossa ação hoje é falar o que Davi falou: lava-me com isopo e eu ficarei limpo. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Ensina-nos, ó Pai. Em Tuas mãos entrego essa pessoa que está nos ouvindo e louvo o Teu nome pela chance que temos de estudar, de entender a Tua palavra, de ser tão clara a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe você e te dê um bom dia e até amanhã.